Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a lição 8, que vai trazer problemas envolvendo grandezas, proporcionalidade e porcentagem. Iniciamos então lá na página 39. Rapidamente ele traz ali para vocês, uma contextualização, traz uma informação sobre a composição do preço do combustível, E ali ele mostra em porcentagem como é distribuído essa questão para chegar ali na questão do preço. E só para introduzir e contextualizar a ideia de porcentagem para vocês, Quando a gente pensa em porcentagem, é importante que você saiba o quê? O que significa essa representação, por exemplo, de 10%? É 10 por 100. Então, a gente consegue representar este símbolo percentual ou em fração ou também em decimal. E isso ajuda quando a gente for pensar em resolução. E há diversas formas, vocês já trabalharam todos os anos ali na matemática, pode ser ali por multiplicação e divisão, dá para trabalhar com a fração, dá para trabalhar também com a parte decimal, proporção ou ainda regra de 3, Então, tem muitas formas de você trabalhar com questões que envolvam resolução de porcentagem. Além disso, aqui no material de vocês, lá na página 40, ele vai relembrar então para vocês como que você utiliza a regra de 3, como você utiliza a forma fracionária, a forma decimal, E é importante que você conheça mais de uma forma, porque dependendo da questão, pode te ajudar a utilizar uma estratégia diferente. Agora a gente vai olhar para as questões que tem ali no livro de vocês e juntos a gente vai ter a oportunidade de testar alguma dessas formas. Começando pela questão 2, na página 41. O aluguel de uma casa era de 1.200 por mês. Após um ano, o proprietário decidiu aumentar o valor para 1.320. Qual foi o aumento percentual no aluguel? Essa questão aqui eu quero resolver com vocês por regra de 3. Como eu estou pensando em quanto vai aumentar, o meu valor original era tudo o que eu tinha. Ele é a minha referência, então eu vou chamar isso de 100%. Agora, o valor atualizado, que é o valor com o aumento, você chama de X, que é justamente isso que você quer descobrir. Como eu aumentei o valor, eu tenho que aumentar a porcentagem. Aqui você vai fazer uma regra de 3 cruzadinho, porque é uma grandeza diretamente proporcional. Aumenta um valor, tem que aumentar o outro, 1.200 vezes X, que é igual a 1.320 vezes 100. Dica para ser um pouquinho mais rápido aqui, ao invés de eu multiplicar, eu já posso simplificar os zeros, Tem 2 zeros desse lado, eu posso tirar 2 zeros do outro, Como se eu estivesse dividindo os dois lados da minha equação. Com isso, eu fico com 12x é igual a 1.320. Esse 12 que está multiplicando vai lá para o outro lado agora, dividindo. Vamos fazer a divisão aqui no cantinho, 1.320 divididos por 12. Cabe uma vez aqui, sobra 1. Mais uma vez, não vai terminar a divisão ainda. Vai descer o zero da unidade e vai indicar que na unidade tem zero. Ou seja, o x é 110%. Qual é a resposta, então? Se era 100% e passou a ser 110, indica que aumentou 10%. Quando eu calculo dessa forma, eu já descubro o aumento ali, Porque tudo que ultrapassou de 100 é aumentado. Então, aqueles 10% é justamente a indicação dos aumento ali, Você poderia também, se você preferisse, era só pegar a diferença, calcular os 120, que daí você consegue fazer até de cabeça ou por proporção. Querem ver rapidinho ali, Quando eu faço a diferença do 1.320 menos o 1.200, você chega em 120, que é justamente 10% do valor original. Então, tem outras formas de trabalhar também. Okay? Então aqui a gente já consegue até conversar mais de uma forma. O importante é que, independente do raciocínio, você consiga encontrar a sua solução, ok? Avançando então aqui, vamos para a questão número 6, lá na página 43. Carlos está fazendo um fundo de investimento. No primeiro mês, o fundo teve um rendimento de 5%. No segundo mês, o fundo rendeu mais 3% em relação ao valor do primeiro mês. Qual foi o rendimento total do fundo de investimento ao final dos 2 meses?
Algumas pessoas podem ficar um pouco confusas aqui nessa questão, porque ele não traz nenhum valor para você, mas isso não importa, porque a gente só está pensando em porcentagem. Ele quer saber no total quantos por cento de aumento teve. E cuidado para não pensar, é 5% de um mês, 3% do outro, 8%, será que é isso? Cuidado, porque o que acontece? Quando você vai fazer um investimento, no primeiro mês que rendeu aqueles 5%, no segundo mês, aquela nova porcentagem é em cima do valor atualizado. É um aumento em cima de um aumento. Então, o que você pode fazer aqui? Ele está rendendo, ele está aumentando. Então, no primeiro mês, ele teve ali a ideia de 5% a mais, né? Ou você pode pensar aqui 1,05, como se fosse 105%. E aí depois ele vai render mais 3%. Então vai ser 103%, 1,03. E aí a gente vai fazer essa continha aqui, né? 1,05 vezes 1,03. Aqui vai dar 15, 3 mais, aqui dá tudo 0, 501. 51801, 4 casas decimais, significa que no total esse foi o aumento. Em decimal, se eu fosse transformar isso em porcentagem, eu teria que multiplicar por 100, seria 108,15%. Quanto aumentou então? 100% era o valor inicial do investimento dele. Então, se passou a ser, depois desses 2 meses, 108,15, corresponde, então, que o aumento foi de 8,5. Então, veja que há diversas formas de vocês trabalharem com essa ideia de porcentagem. A gente tem que tomar muito cuidado quando tem aumento em cima de aumento, aumento em cima de desconto. Por exemplo, eu aumentar 10% e depois descontar 10% não volta para o mesmo valor. Por causa dessas ideias. Sempre que eu aumento ou vou diminuir, vai mudar o valor. E a nova porcentagem, seja para aumento ou para desconto, é em cima do valor atualizado. Por isso que eu não poderia nem somar a porcentagem, né? Deu uma pequena diferença, mas ela é uma diferença, e nem pensar que se eu aumentar e descontar vai voltar para o valor original. Utiliza essas estratégias ali de aumentos sucessivos, por exemplo, para conseguir fazer a questão como a questão número 6, ok? Pessoal, a gente vai finalizando essa lição por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.